Falando de guerra. Rivalidade. Petroleiros iranianos chegam à Venezuela e desafiam os Estados Unidos. Olá pessoal, aqui é a Dalila Veron quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Aviso, o roteiro foi escrito com base nas falas de Sérgio Rodrigues Guilfeisten, sendo assim, não há exposição de opiniões pessoais no vídeo. O simples fato de navios iranianos estarem navegando no Caribe para fazer o abastecimento da Venezuela acaba revelando o poder enfraquecido dos Estados Unidos, diz um especialista venezuelano. O fato da chegada de petroleiros iranianos com combustível na costa da Venezuela mostra a oposição aos Estados Unidos, segundo Sérgio Rodrigues em suas palavras. Este navio de combustível é um marco muito importante para a Venezuela e o Irã, assim como para o mundo inteiro. Existem mecanismos de solidariedade entre os países que querem combater a hegemonia imperialista norte-americana. O especialista ainda diz que a chegada dos navios vindos do Irã tem um forte significado político e ainda elogia a vontade e persistência política do Irã. Isso quando lembra os riscos que eles passaram ao entrar no Mar do Caribe. Ainda segundo Sérgio Rodrigues, ele afirma que não é uma colaboração militar, mas sim um tratado comercial comum. No entanto, na visão de Sérgio, os Estados Unidos, com suas ameaças de enviar destroyers, acabam por levar a situação ao limite. Sérgio ainda provocou Trump, dizendo que os militares norte-americanos conseguiram conter a retórica de Trump e de Mike Pompeo, o secretário de Estado. Ele ainda acredita que isso tenha acontecido em razão da grande contaminação do vírus da atual pandemia nos Estados Unidos, bem como o fato de 4 dos 11 porta-aviões estarem paralisados devido à grande disseminação do vírus, o mesmo que anda acontecendo em bases militares dos Estados Unidos. Fora isso, Sérgio ainda disse que Trump está tendo dificuldades de administração, dizendo que outros fatores têm atado as mãos de Trump quando informou o seguinte: o vírus da pandemia afetou o potencial militar norte-americano. Por isso, seria incompreensível para a opinião pública usar as Forças Armadas para uma invasão militar em meio à pandemia. Fora isso, a Casa Branca também está sofrendo pressão de uma lei recentemente aprovada em fevereiro deste ano, que obriga Trump a consultar o Congresso antes de tomar qualquer avanço militar contra o Irã. Mesmo que Trump tenha vetado a lei e o Senado ainda não tenha conseguido obter o apoio necessário para levantar o veto, Sérgio acredita que se Trump tivesse tomado frente de qualquer ação militar em ofensiva aos navios iranianos, talvez isso tenha sido razão de impeachment, segundo Sérgio. Sendo assim, teria acabado com seu desejo de permanecer no país por mais 4 anos. Entretanto, o analista ainda assegura que isso não significa que os Estados Unidos não vá tomar medidas futuramente, e ele tem certeza de que não haverá desembarques na costa. Todavia, ele ainda diz que a invasão norte-americana já está em andamento, não somente na área militar, mas também na área política, na área do comércio e também na diplomacia. Entretanto, muitos acreditam que o Irã ainda será capaz de se defender, pois possuem coragem e uma alta possibilidade de resposta, seja no meio político ou no meio militar. Isso faz com que os Estados Unidos recuem e percebam que uma possível guerra no Caribe existiria, junto com enormes problemas no Oriente Médio. Em caso de conflito militar, presente no Golfo Pérsico, o Irã iria acabar bloqueando o Estreito de Hormuz, o que acabaria deixando a Europa, Japão, China e toda a Ásia Oriental sem combustível. No entanto, para Sérgio, apesar do sucesso nas colaborações entre Venezuela e Irã, ele não acredita nas possibilidades de que outros países latino-americanos possam melhorar suas relações com o Teherã e quebrar a sua lealdade em relação aos Estados Unidos. Ele ainda afirmou: a América Latina é um continente retrógrado no sentido político. Na África, existem a União Africana. Na Europa, a União Europeia. Na Ásia, a ASEAN. Existem mecanismos de integração em toda parte, exceto na América Latina.
Segundo ele, a falta de integração se dá por conta das elites latino-americanas, que é a única região do mundo onde as leis da Guerra Fria permanecem vívidas até hoje, a qual a política é definida por acordos, onde tudo é organizado com o simples e único propósito de derrubar tal governo de tal presidente. Na visão de Sérgio, embora as elites locais sejam subordinadas pelos Estados Unidos, elas permitem relações comerciais com a China, pois é considerado o único lugar do mundo onde o dinheiro permanece disponível e onde podem ter seus produtos vendidos. Sérgio ainda afirmou que as relações comerciais da América Latina com o Irã ainda são muito fracas. O Irã, por sua vez, vem sendo bombardeado pela mídia, sendo tido como um país que desafiou o forte domínio imperialista dos Estados Unidos no Oriente Médio. Nessas condições, as soberanias latino-americanas que não necessitam do Irã ou da China se submetem por completo a tudo ditado pelos Estados Unidos. Sendo assim, não se deve esperar qualquer progresso nas relações entre os países, concluiu Sérgio. E aí, na sua opinião, vocês acham que as relações comerciais e possivelmente militares entre Irã e Venezuela vão continuar mesmo contra a vontade dos Estados Unidos? Acham que as tensões entre esses três países irão esquentar ainda mais? Lembrando que tudo exposto no vídeo não coincide com a opinião da equipe falando de guerra, sendo apenas uma matéria com roteiro com base nas falas e opiniões do analista Sérgio Rodrigues. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.